Ufa, eu acho que nós temos tempo aí até meia-noite, não é isso, Daniel? Até meia-noite a gente vai aqui. Tá certo. Eu queria fazer assim, parabenizar, obviamente, a DCM, saudar o Daniel, os organizadores, e o prazer imenso, né, de estar aqui com a Jaqueline, com a Mônica, e a surpresa extremamente agradável, né, que nos coloca mais otimista ao ouvir esse grupo aí do segundo grupo, né? É muito, muito bacana, e a capacidade de vocês poderem articular com esses novos pensadores, novos atuantes na educação, isso para nós é uma alegria, porque a gente fica evidentemente triste, viu, Daniel, Jaqueline e a Genuína, é um prazer a gente estar mais uma vez aqui juntos. A gente fica triste porque essa previsão do que está ali acontecendo no ensino médio, ela foi dada por muitos de nós que, inclusive, falamos aqui. Né? Em 2016, principalmente, nós escrevemos muito sobre as consequências do que iria acontecer. Eu gostaria de estar inteiramente errado, e todos aqui que previram isso também gostaria de que não fosse tão perverso aquilo que aconteceu. Eu queria registrar, então, essa satisfação e gostaria de me somar a esse movimento, e isso também é muito bacana, em defesa de uma tese do que significa, qual é o impacto, qual é, na verdade, a anomalia que foi proposta para a questão do ensino médio no Brasil. E eu queria começar com uma coisa antes de responder, viu? Eu vou tentar ser rápido, porque eu sei que é importante a gente ouvir também as pessoas. Na verdade, todo o processo começa errado quando a gente, inclusive, reforça a ideia de que existe um novo ensino médio no Brasil. Se você avaliar perfeitamente, o que está em jogo é apenas, talvez o melhor que pudesse fazer é uma nova proposta curricular para o ensino médio. Não é mais do que isso. Né? É por isso que, quando a gente defender aqui o que é a saída, porque nenhum processo de construção daquilo que é a lei do 13.415, ela é uma proposta de organização do currículo dentro de uma lógica que vem conseguindo vitórias e derrotas. Né? E aí, já respondendo você, Daniel, desde a LDB, nós temos, é clássico, né, um movimento de disputa de uma concepção educacional no Brasil, de um grupo que realmente defende uma educação de qualidade para todos e um outro grupo que tem uma visão mais excludente, entende o processo de forma diferente e que não garante realmente esse direito. E desde a LDB tem sido essa briga, momentos de vitórias, momentos de derrota. Infelizmente, eu digo para você, as DCNs de 2012, elas foram um momento de vitória, né? Mas nós perdemos, né? E a gente teve um embate de perdas e danos que a gente não vai poder definir aqui. Eu acho que a Mônica faz um pequeno histórico interessante sobre isso. Eu gostaria de contribuir, viu, Daniel, assim, sair um pouco do tom, né? Porque nós estamos dentro desse movimento da questão de mostrar o impacto negativo do processo de que foi constituído, não agora, isso aí é antigo. Se vocês lerem as diretrizes curriculares de 98, da Guiomar de Mello, vocês vão ver um espelho do que aconteceu aqui agora, inclusive na BNCC. Né? Então, existe todo um embate e uma retomada de força para uma determinada direção. Mas, em primeiro lugar, a gente tem que entender que nós não vamos resolver o ensino médio simplesmente com a questão do currículo. O currículo, eu considero o currículo uma questão do coração da escola, é aquilo que fundamenta o processo educacional. Mas ele não se dá só, ele não é capaz, ele não tem a força em si de corrigir todo o processo que a gente tem constituído no Brasil, que nós chamamos de ensino médio e que já foi secundário, segundo grau. Então, eu gostaria, fundamentalmente, de fazer 4 questões e aí tentando te responder, Daniel. Sobre por que as DCNs não foram à frente. Ela pegou um problema. A Jaqueline e a Mônica participaram muito fortemente. A Mônica, inclusive, nós construímos inclusive um módulo no plano de fortalecimento do ensino médio no Brasil, onde a gente estava envolvendo um quantitativo enorme de professores na referência das diretrizes de 2012. Mas eu não preciso dizer para ninguém o que aconteceu 3 anos depois. Então, esse jogo ele desconfigura um processo de evolução. Mas eu queria fazer um contraponto. Eu mudei um pouco a minha fala, viu, Daniel? E vou tentar te responder dos caminhos, principalmente dos caminhos que estão abertos, eu acho que estão ainda, para esse caos que se constituiu nas redes de ensino e principalmente nas redes públicas estaduais. Porque uma coisa que vocês têm que ter certeza é o seguinte, eu não tenho dúvida nenhuma. Essa lei, a 13.415, chamada em novo ensino médio, nessa pujança toda,
ela foi feita para a rede pública estadual. Ela impacta nas outras, mas ela foi feita para a rede estadual por uma razão muito simples. O Brasil ele teve um crescimento, numa década, de 5 milhões de alunos, a Mônica falou isso, e esses alunos foram para a escola pública estadual. E nunca mais crescemos. O pico do ensino médio no Brasil foi de 8 a 9 milhões, e a gente teve uma dificuldade enorme, inclusive, de manter esse número de matrículas. Mas, na verdade, a rede pública estadual é o grande gancho. E é muito significativo que o manifesto de apoio da reforma vem do Concede, porque lá está a estrutura que a gente precisa olhar com carinho. Por que os governos de estados apoiaram, apoiam e implementam da forma que implementaram? Porque poderia implementar de outra forma. Eles são copartícipes dessa proposta, eles não são coadjuvantes. E a gente precisa olhar isso com muito cuidado. Então, eu vou tentar fazer uma contrapartida, até porque surgiu algumas coisas que eu acho importante citar, e aí eu vou apontar uma coisa que eu acho também. As pessoas não podem ver na reforma chamada, que eu acho que é uma contra-reforma, porque a gente tem reforma e contra-reformas uma em cima da outra, porque esses embates, esse zigue-zague de configurações de jogo de poder que vão dando força para uma ou outra corrente. E nós aqui, evidentemente, participamos de uma corrente que tem lutado historicamente e temos evoluído na questão do ensino médio no Brasil. Então, eu queria fazer um contraposto, e eu não vou poder fazer por causa do tempo, mas eu queria só citar aqueles que eu acho mais importantes e que ainda pegam o coração de pessoas que têm uma boa intenção. Eu queria falar para essas pessoas, eu queria saudar aqui todos os participantes dessa live. E o chat mostrou isso. Tem gente que ainda tem dúvida, mas é preciso. Então, eu acho que tem que falar um pouquinho para a cabeça e para o coração dessas pessoas do que significa algumas afirmações que, se a gente aprofundar, a gente pode desconstruí-las, a maioria delas. Uma delas que eu acho incrível e que nós, às vezes, compartilhamos, e muita gente dentro do governo fala, tem a ver com o fracasso escolar do ensino médio. Né? E é muito curioso, né, que a gente fale em fracasso de uma etapa da educação que é subfinanciada. O Daniel acabou de citar, só em 2009, e a gente teve Fundeb muito pouco tempo lá no governo Lula, né? Quer dizer, uma etapa que nunca foi considerada, nunca teve financiamento. E, pasmem, se você pegar na década de 60, nós não tínhamos ensino médio no Brasil. Quem estudava ensino médio estudava fora do país. Então, na década de 60, a gente não tinha, a gente constituiu a primeira LDB, a gente não tinha praticamente ensino médio. Na década de 70, a gente tinha 1 milhão de matrículas no ensino médio, gente. E você veja bem, aí na década de 90 a gente teve um boom, evidentemente, é preciso lembrar que a redemocratização ajudou esse processo fortemente, e a gente teve um boom na matrícula do ensino médio, sem as menores condições de financiamento, estrutura. E aí vai falar em fracasso, então toma muito cuidado. Né? Assim, o Brasil foi heróico ainda para ainda ter conseguido esse acesso. E a gente tem muita dificuldade, pela toda a conjuntura, de garantir o ensino médio, que tem muitos fatores que o definem, que não é só o currículo, com certeza. Nós falamos aqui fundamentalmente da questão dos professores. Os professores, nós temos um grupo de professores, o ensino médio deve ter em torno de 500 mil professores. Nós temos professores brilhantes, mas com certeza também temos muitos professores que a gente nunca fortaleceu, nunca valorizou. Então, a gente tem toda uma conjuntura, mas eu queria falar do contraponto. O fracasso é um equívoco falar que o ensino médio fracassou. O outro equívoco, rapidamente, é dizer que esse novo processo curricular é mais flexível e que a gente critica o antigo ensino médio. Ô, gente, eu acho que as pessoas precisam conhecer melhor o que aconteceu na legislação curricular no Brasil. Esse modelo é muito mais inflexível do que o outro. Eu acho curioso, porque a descentralização, nós até criticamos bastante, né? Quer dizer, delegou-se mais, a União se isentou do processo, muitas vezes na lei, e delegou isso para os sistemas, para as redes, para as escolas. Então, a maior curiosidade que eu vejo é que as pessoas até acham realmente que o antigo ensino médio tinha 13, 12 disciplinas obrigatórias. Isso nem é verdade. A organização curricular no Brasil foi extremamente flexível. Aí eu não vou dizer uma coisa, espero que os defensores da reforma não utilizem. As redes de ensino dos estados poderiam fazer esses itinerários com a lei antiga. Eles usaram de álibi aquilo que aconteceu nesse momento e que a gente precisa desconstruir, porque eles ficaram fortalecidos numa tese
que, no meu entendimento, é equivocada. Falaram uma coisa muito curiosa, né? As escolhas do estudante, eu acho que foi bem respondido, né? Essa falácia das escolhas do estudante, essa desmotivação evidente que existe. Primeiro, alguém falou de forma, acho que foi a Sofia, de forma perfeita, os estudos mostram que a evasão e outros indicadores são por outras razões muito diferentes que esse processo agora não resolve. Então, mas eu queria falar dos exemplos internacionais, que eu acho muito curioso, né? Os exemplos internacionais até me dá uma dor de cabeça, porque parece que as pessoas, na educação comparada, nunca estudaram o que aconteceu nos países que eles citam. Eu citei aqui, o Brasil só teve ensino médio, turmas de ensino médio, na década de 60. Esses países construíram o ensino secundário no século anterior com muita dificuldade. Vou citar a Alemanha, que eles também citam a Alemanha. O absurdo que é o ensino secundário alemão. A gente, às vezes, acha que é uma maravilha. Foi começar essa segregação que existe na educação na Alemanha, e eu não preciso dizer para vocês todos os efeitos que existem nesse país, e toda a luta que houve para renovar e que não conseguiu até hoje. E a gente cita como exemplo. A gente cita países que estão em outro patamar de condições de vida, de situação, e a gente quer comparar uma coisa com a outra, na qual a lei brasileira é uma das leis mais interessantes, mesmo que a gente a critique em outros aspectos, e a Mônica citou isso, considerar o ensino médio como parte da educação básica, como um direito fundamental dos jovens ter esse direito garantido na educação de qualidade, é um avanço extraordinário. Então, no dia seguinte da lei, já tinha muita gente combatendo, e hoje eles conseguem ganhar espaço de criar um ensino diversificado, um ensino para determinados setores populares, que está na escola pública estadual, e para outros grupos. Então, assim, essa questão eu acho que é muito importante, mas eu queria, o tempo passa rápido, viu, Daniel? E tentar chegar na sua resposta. Eu queria aprofundar um pouquinho uma coisa que eu talvez por olho de lupa, aquilo que a Jaqueline Mirete trabalhou muito junto, né? Eu me dediquei a estudar um pouco a legislação curricular no Brasil, e é muito curioso aquilo que aconteceu, o que está acontecendo agora. Mas eu queria falar da lei que nós queremos renovar. Na verdade, que nós queremos revogar. Então, eu quero dizer, aí eu vou montar uma estratégia aqui, o Genuíno vai poder, com certeza, a Jaqueline, comentar. Porque, na verdade, quando você olha para 13.415, o que você vê lá? Você vê algumas coisas interessantes que as pessoas precisavam ler. A principal questão da lei é a alteração da LDB, é óbvio, no ponto do currículo. Então, você tem a ampliação da carga horária para 3.000 horas, que era um movimento que já existe, todos nós sabemos. Houve várias pesquisas mostrando que o Brasil, a tese de aumentar a carga horária, já que ele sabe, é uma defesa histórica, mas nas condições verdadeiras, possíveis. Então, a ampliação da carga horária não é o problema maior, apesar dela levar para algumas secretarias a redução das matrículas, é óbvio. Eles não têm condição de bancar, eles fazem um ensino integral para poucos e um ensino menor no total. É por isso que o ensino médio também tem matrículas reduzidas. Nós temos menos matrícula que no início do milênio, gente. É uma realidade. Então, a outra coisa que ele inclui é incluir novos componentes curriculares de uma forma totalmente, uma anomalia total, do ponto de vista da teoria do currículo, o que foi feito com os componentes curriculares. E aí eu queria falar uma coisa importante, que essa live aqui permite. Quer dizer, a gente confunde muito componentes curriculares com disciplinas. E aí o Congresso, a gente viveu lá muito, sabe? As pessoas têm mania de criar disciplinas obrigatórias. A lei brasileira, na origem, ela cria obrigatoriedade de componentes curriculares, que pode ser organizado de várias formas. No Brasil, hoje, nós somos um grande defensor de manter as disciplinas no ensino médio. É um formato importante por toda a conjuntura que tem. E aí, outra coisa que apareceu muito curiosa são as áreas do conhecimento, como se fosse uma grande novidade. A área do conhecimento ela entrou na lei, entrou na LEB, mas desde 89 ela é uma obrigação do ensino médio. Ela não disputa em si com as disciplinas. Ela tenta fazer isso, ela tenta romper com o modelo o modelo de competências e o não disciplinar, ele tenta fazer no Brasil um currículo que supera aquilo que nós defendemos, que é um currículo de conhecimentos e saberes fundamentais para a população de forma ampla. Então, ele tenta fazer essa ruptura. Então, voltando ao 13.415, gente, ele mexe na Base Nacional Comum em áreas do conhecimento que já existia. Não fez nada de novo.
Ela foi reforçada na BNCC, que fez um trabalho de reforçar essa teoria das competências, e ela se afasta daquilo que é a realidade das escolas brasileiras, da formação brasileira, da cultura dos profissionais da educação, e cria um impacto, um choque. Mas eles nunca conseguiu pegar os corações e as mentes dos professores, e nem vão conseguir com facilidade. Ele cria, aí eu acho que é a tragédia, né? O artigo 36 que eles modificam é criar os itinerários formativos, na parte diversificada, que já existia. Os sistemas poderiam fazer parte diversificada o que quisessem, mas eles, na verdade, eles exigem, eles tornam rígido um formato de organização por itinerários formativos, os 5 itinerários. O mais complicado, do meu ponto de vista, é da chamada formação técnica profissional. Logo depois da LDB, você vai pegar como nós organizamos a educação profissional e tecnológica no Brasil, como o ensino médio poderia ser articulado com a educação profissional, e estava crescendo no Brasil, voltando a fortalecer essa ideia do ensino médio integrado. Na verdade, é o técnico articulado com a educação profissional técnica. Então, isso aí também é um equívoco total. E aí ele começa, muda o artigo 44, o artigo 61 e 62, que são bobagens. Muda a CLT, né, a jornada do professor, né, mas também, no meu ponto de vista, analisando o artigo 318 da CLT, não é nada assim tão significativo. Ela muda a Lei 11.494, que é, na verdade, distribuição de recursos do FNDE para esse itinerário, né, de formação técnica profissional, que é uma loucura. Muda o Decreto-Lei 236, que trata-se, na verdade, de programas educacionais de radiodifusão, que também, se você analisar lá, é um detalhe. E muda, aí o artigo 11, ele cria prazos para os cursos de formação de professores. O artigo 12, ele implementa o prazo para implementação nos sistemas de ensino. E o artigo 13, a política de fomento, que é uma loucura. Você tem uma política definida na maior lei brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, definiu um programa que poderia ser uma política, que poderia ser definida. Tem razão para isso. E uma coisa curiosa, que é a revogação da obrigatoriedade do espanhol. Então, essa é a lei que nós precisamos mexer. E assim, a Mônica e todo esse movimento, não, vamos revogar. Eu acho que a gente tem que ser mais esperto. Eu quero discordar um pouco assim, de que a gente tem que atuar em várias frentes. A portaria, as diretrizes curriculares de 2018, gente, se você compara ela com 2012, o que eles fizeram de deslocamento? Só que as diretrizes e a própria portaria, ela é submetida por ordem hierárquica à lei. Então, eu acho que a gente, no mínimo, tem que fazer paralelo. Nós temos que construir um projeto de lei rápido, porque quanto mais nós demorarmos, eu fico imaginando o contexto atual político, do próprio MEC, o quanto que nós vamos se desgastar para talvez não conseguir um resultado em curto prazo. A gente pode ficar aí mais de anos discutindo isso, se a gente envolver outras variáveis que talvez não seja tão prioritária. Eu faria uma retomada dessa positiva do ensino médio, da legislação curricular, atacando fortemente um acordo no projeto de lei. Eu até apresentei brincando, aí eu fiz isso rápido, né, aqui para o Daniel, aqui para o grupo, no sentido seguinte: eu acho que se a gente conseguir uma força agora, no Congresso, que é muito difícil, porque no CNL nós precisamos dizer com você o que vai acontecer, o embate que nós vamos ter lá com quem está lá hoje. E vamos precisar de um apoio do MEC, senão a gente não consegue um acordo para aprovar uma revogação do artigo 35, a mudança do artigo 35 e 36. Eu não tenho dúvida que, se a gente pegar, nós vamos pegar na ferida aquilo que pode desmontar esse dominó. É a minha visão. Eu não estou discutindo aqui uma mudança maior, assim, no sentido que eu acho que é necessária, mas se a gente desmontar aquilo que é o eixo estrutural da reforma do chamado novo ensino médio, eu acho que a gente tem como fazer. A gente vai quebrar um dominó e vai cair as peças uma a uma, inclusive do Enem. O Enem ele é seguro por uma anomalia dos itinerários. Esses itinerários não podem ser obrigatórios. A gente tem que discutir isso, mostrar, e nós temos um grande desafio, inclusive, com os estados. Porque eu não queria, aqui para terminar também, por causa do horário, Daniel, eu não gostaria de isentar os estados, não. Eu acho que a legislação curricular no Brasil, e nós estamos falando de uma lei
de currículo. Não estamos falando de outras políticas que poderiam fortalecer o ensino médio no Brasil, estamos falando de currículo. Quem é copartícipe desse novo ensino médio, infelizmente, são os governos de estado e os secretários de educação. Se a gente não fizer um embate nos estados, vai acontecer o que está acontecendo. E já estava acontecendo. É só ver o que aconteceu em São Paulo e Minas Gerais, lá na medida provisória, lá em 2016. E muitos que estavam fazendo. E aí uma outra coisa que eu queria falar até para as pessoas que estão aqui participando, que eu acho assim, incrível, né? Porque o ensino médio brasileiro, inclusive, tem umas experiências interessantes há muitos anos. Tem disciplinas eletivas e a opção para o aluno. Eu vou dar um exemplo para vocês, um dos melhores colégios que a gente tem na rede federal, que é o Colégio Pedro II. O Pedro II tem uma experiência incrível. Ele chegou a ter um absurdo de 2.000 disciplinas eletivas. Ele percebeu que era uma grande furada. Ele recuou tudo. Ele tem uma experiência incrível no ensino médio de disciplinas optativas. Ele percebeu que é impossível. Os estados eles vão naufragar. A questão do Estado hoje, infelizmente, tem a ver com o financiamento da educação, o gasto que eles têm. Só que eles vão entrar pelo cano, gente. Por isso que eles não podem fazer vários itinerários, por isso que eles não podem ter professor reais dentro do currículo, porque eles vão gastar mais se eles fizerem isso. Então, essa redução... Eu queria falar uma outra coisa que eu acho muito importante, viu, gente? Eu nunca tinha visto, eu acho que eu estudo currículo, a minha professora aqui é a Mônica Ribeiro, nós fizemos, inclusive... Estudei muito o trabalho dela, é uma curriculista conhecida e a gente sabe, vários curriculistas que trabalharam conosco no MEC, eu conheci muitos. Eu nunca vi na vida, viu, se a Mônica estiver vendo, anomalia que é você estabelecer um máximo de carga horária na Base Nacional Comum para o ensino médio. Eu não sei se vocês lembram que a proposta do governo era 1.200 horas. Foi revertido lá no PL para 1.800. Isso não existe. Isso aí tem que ser o mínimo. Os 1.800 horas tem que ser o mínimo da Base Nacional Comum. Não existe legislação do mundo que eu conheça que estabeleça um teto. Será porque eles queriam estabelecer um teto? Eu não preciso dizer para vocês que é o que gerou, né? E as pessoas, muitas escolas tapeiam, viu, gente? Muitas escolas fazem em cima dos itinerários. E uma outra coisa, a lei permite que você faça um itinerário novo, integrado. Foi a saída, inclusive, da rede federal, que usou outra lei. A rede federal, muitas não foram nem afetadas por nada pela reforma do ensino médio. Eles saíram pela tangente do ensino médio integrado, que está previsto em lei, no técnico articulado, de forma integrada. Então, houve saídas para alguns. Por que não houve saídas para os estados? Porque é eles que estavam querendo fazer isso. É eles. E a lei é um reboque deles. Então, eu queria só terminar. Eu não sei nem se eu te respondi, viu? As 30 caminhos, viu, Daniel? Eu defenderia que a gente jogasse em algumas frentes. Esse movimento que está crescente, ele é fundamental. Todo mundo sabe o que significam os movimentos sociais, de estudantes, inclusive, são muito fortes, dos profissionais da educação que vão, com certeza, dos políticos, dos pesquisadores políticos, que têm a visão desse processo. Mas eu, pessoalmente, talvez eu esteja errado, queria dizer para vocês, mas eu centraria fogo em fazer imediatamente uma relativização do artigo 35 e 36, porque isso quebraria uma cadeia no processo de construção desse currículo e dessa anomalia que aconteceu nas redes estaduais. Então, é a minha percepção, eu fico aqui à disposição também, viu, Daniel? É muito, muito rápido, né? Nós já estamos 3 horas e 12 minutos, né? E a gente precisa ouvir o genuíno, porque a experiência política dele pode mostrar. E eu só para fechar, nós não sabemos que existe um movimento para chegar no método do Camilo. Acho que muito difícil para ele vai empurrar com a barriga. Gente, desculpa que eu vou falar assim. A minha experiência, isso vai ficar enrolando naquelas audiências, naquele negócio. Eu acho que a gente tinha que entrar pesado numa ação direta. Podemos discutir isso durante um ano, mas a gente tem que revogar esse artigo 35 e 36. É a minha tese. Quebra essa espinha dorsal, dá ao Estado um tempo para ele refazer um pouco o trabalho. Ele está sentindo também, pela conversa que eu tenho com algumas secretarias de educação, eles estão sentindo que a coisa pode vazar para ruim para eles. Então, é preciso aproveitar essa oportunidade, fazer uma
dá um tempo para nós, mas revogando imediatamente, viu, Genuíno? Você que tem articulação lá com o partido, faz uma revogação do 35A e do 36, tira isso das costas do currículo brasileiro, e aí a gente vai poder, talvez alguém sugeriu aqui, de muitos fóruns nacionais, de conferências, para a gente poder corrigir alguns processos que estão falhando. Então, é a minha contribuição que eu tenho. Desculpe aí a ênfase.